Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. Estamos estudando dessa temporada inteira aqui o tema Resgate, as cenas finais da vida de Jesus. Estamos tendo a oportunidade de refletir, de deixar nossa imaginação fluir, tentar voltar para cada momento, tentar entender o que estava por trás de cada palavra, cada sentimento, cada emoção, cada decisão, cada reação de quem teve contato com Jesus ali, especialmente nos momentos finais da vida dele, e o que é que isso impacta a nossa vida. Eu queria desafiar você a continuar firme aí estudando, aprendendo, compartilhando o conteúdo desta lição que está incrível. Bom, eu estou com aqui um grupo muito especial, eles já estão aqui já com a gente desde o último episódio. E eu tô com ela aqui, gente. Ela é apaixonada pelo Ministério Jovem, ela é líder de jovens, é distrital de jovens, ela cuida de um grupo de igrejas, mentoreando, mobilizando os diretores de jovens de um distrito aqui na Zona Sul de São Paulo. E ela também, ela é técnica de administração e ela consegue, gente, com a sua simpatia, com o seu carisma, abençoar a gente aqui em nosso podcast. Nath, bem-vinda ao podcast no contexto mais uma vez. Bem-vinda. Olha que moletom da hora, hein? Você gostou? Você é louco. Você é o pessoal do distrito do IP. Bem-vinda, viu? Viu? Pessoal do IP e obrigada mais uma vez por estar aqui compartilhando a lição com vocês. Eu agradeço. Eu também estou aqui incumbida de mais uma convidada aqui conosco mais uma vez, a Fabi, que vem lá do Jardim Flórida. A Fabi é apaixonada também pelo Ministério Jovem, inclusive já me deu muitas mentorias sobre como lidar com os jovens. Bem-vinda! Obrigada, Nath. Foi um prazer também estar aqui. E eu quero mandar um beijo pro meu marido, pros meus filhos, que estão lá em casa, tá bom? Fica aí bem, porque daqui a pouco eu tô em casa também. Um abraço, Maralebe! Maralebe! E eu estou incumbida de apresentar o Lucas, né? Ele que é um visionário nessa quesitos de podcast, né? E ele também já fez, né? Muito bom a apresentação quando tinha do podcast da lição da Escola Sabatina. E hoje ele tá aqui conosco, né? Ele é casado, tem uma filhinha e ele trabalha de programador de sistemas. É isso aí. Obrigada, viu, Lucas? Seja bem-vindo. Gente, muito feliz por estar aqui, tá? Pastor, eu vou pegar mais 30 segundos que minha esposa ficou brava porque eu não falei. Olha aí. Meu amor, eu te amo, tá? Olha aí. Fundo do meu coração. Minha filha também, aí, beijo. Cecília, maravilhosa. Amo vocês, tá? Alessandra, a gente também te ama. Amo vocês. E obrigado, tá? Mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer, é uma paixão minha sempre falar de Cristo. Eu amo essas coisas, gente. Quando eu venho trabalhar na Lapa, é muito longe. E quando eu venho de carro, eu venho escutando qualquer tipo de podcast. Debate bíblico, um monte de coisa. Então eu gosto muito, tá? E não estamos sozinhos, estamos aqui, né? Com o nosso querido pastor. Sensacional. Pastor, obrigado, tá? Por Eu agradeço, amigo. estendido o convite aí. Muito obrigado. Maravilha. Prazer é nosso, tá? Obrigado mais uma vez, Lucas, aí pelo trabalho, pela dedicação, por estar aqui com a gente também, tá? Bahia, não é isso? Bahia, pastor. Bahia, morei na Bahia 7 anos. Um abraço aí para o pessoal da União Leste, aí, toda a Bahia e Sergipe, que acompanha o podcast também aí. Vocês são incríveis, tá? Um abraço aí para o pastor Yuri, inclusive tá aí agora, liderando a juventude aí na região Sergipe, Bahia. Sergipe, Bahia, né? Deus abençoe muito vocês também. É isso aí, vamos lá! A gente deixar claro que nosso podcast está sempre disponível aí no início da semana, tá bom, gente? Procura lá no nosso canal do YouTube da Paulista Sul. Você encontra lá podcast, eu procuro o podcast no contexto e você vai encontrar esse podcast, não só também aí no nosso canal do YouTube, mas também no Instagram, Jovens Adventistas APS. Você acompanha os bastidores da semana, os cortes, como é que vai estar o episódio da semana, vai estar muito legal, fora os projetos, as ações e os eventos do Ministério Jovem aqui na Paulista Sul, no estado de São Paulo e na América do Sul inteira, tá bom? Mais uma vez, obrigado você que acompanha esse podcast em algum lugar do Brasil ou do mundo. Que Deus te abençoe e que ele continue sendo um recurso a mais aí para continuar abençoando você pessoalmente e a sua classe da Escola Sabatina aí a cada sábado também no estudo da lição. Bom, eu quero pedir aqui deixa eu ver quem vai orar. Tem que orar, gente, agora há pouco, hein? Eu. É quem? Eu. Vai, filho. Ó, vai, filho. Cara, não adianta nada, viu? Vamos Faz uma oração, pede a bênção de Deus aí para o bate-papo de hoje, que tá um tema também muito, muito legal. Talvez um dos momentos mais emocionantes e profundos, né? Da experiência do ministério de Jesus aqui na Terra. Todas são fantásticas, mas esse aqui tem que ter até trilha musical para ela, que é incrível. Ora com a gente aí. Vamos orar.
Querido Deus, estamos aqui reunidos para poder estudar mais uma vez a sua palavra. Eu peço a presença do seu Santo Espírito para nos guiar durante esse estudo e tudo que nós possamos falar aqui seja para sua honra e para sua glória, meu Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, família. Tema de hoje, o Jardim do Getsemane. Este é o tema de hoje. Eu queria ler o texto aqui, pelo menos o início dele, muito lindo, muito emocionante, as palavras de Jesus, tudo que envolveu essa cena, esse momento. Não dá para ler todo o texto por conta do tempo, mas eu vou ler pelo menos o comecinho aqui do capítulo 26, a partir do verso 36. Na minha versão diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E aí eu fico imaginando o apelo de Jesus: fique aqui comigo, fique aqui pertinho de mim. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Imagine como foi difícil para Jesus ver ou perceber aquela reação deles, né? Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. E retirou-se para orar outra vez. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se então a tua vontade. Esse é um dos textos ou dos episódios mais profundos da vida de Jesus. E a gente vai tentar extrair aqui, porque é muita coisa, gente, é muita coisa envolvida. É um momento assim muito crucial, né, da vida de Jesus. É o momento da decisão de verdade. A decisão não é tomada na cruz, ela é tomada aqui. E ela é tomada na presença de pessoas que eram muito importantes para Jesus, né? Qual é a impressão de vocês aí da Tirinha da semana? Eu queria ouvi-los aqui mais uma vez. E aí, Lucão, o que é que a Tirinha falou para você? Pastor, pegando aqui num dos versículos que você leu, que Jesus fala que ele estava... a tristeza vinha da alma, né? Eu olho para essa tirinha, eu vejo a necessidade de você estar passando por uma dificuldade de querer conversar com alguém e ter alguém do lado. E aí a tirinha fala: a noite pesava, mas no conceito da noite, ele já sabendo que ia morrer, todo o contexto que ele estava em volta, e lhe chamaram os 3 amigos principais, porque ele foi pro Getsemane com 11. Próximos, né? E ele chamou os mais próximos ali e percebeu que mesmo as pessoas mais próximas, no momento que ele mais precisava, só dormiu. Mas mesmo assim, Jesus, ele permaneceu. Então, essa tirinha traz para mim aqui, eu consigo observar dessa tirinha um pouco do sentimento, né? Jesus triste ali na primeira, depois ali os amigos simplesmente dormindo e Jesus continua sozinho. Mas ele não estava sozinho, ele estava em constante oração com o Pai, pegando o gancho da lição passada. Se você não assistiu, volta e assiste. Mas ele estava em constante oração, porque ele precisava de um apoio, precisava de alguém do lado. E infelizmente, os 3 que eles levaram simplesmente dormiram. Pego dessa tirinha essa impressão. Muito legal. Nath, e a tua? Eita. Mas enfim, eu trago um pouco do que o Lucas falou também, porque às vezes a gente passa por tribulações muito pesadas, né? E às vezes a gente se pega no contexto do próprio Cristo. A gente sabe que as tribulações vão vir e que a noite vai pesar. É uma angústia que ela se antecede, parece uma ansiedade muito ruim. E isso na tirinha me trouxe muito isso. Ele já estava vindo, preparando seus discípulos para que aquilo estava acontecendo. Mas claro que estes últimos momentos da vida de Cristo não podia ser mais claro que isso, sabe? Com as palavras dele. E mesmo assim os amigos falharam. Tipo, venham, vigiem comigo, estejam comigo. E ele tinha preparado os discípulos para aquele momento, mas mesmo assim os discípulos falharam numa missão que pra gente hoje em dia parece que é algo simples, né? Que é só orar pelo nosso amigo mais próximo. Mas não, eles falharam numa coisa muito simples, né? E que pra Deus ali era um momento crucial, que ele precisava daquilo, né? E mesmo assim ele permaneceu firme com o próprio Pai. Ele procurou ajuda no próprio Pai. E mesmo assim ele recebeu aconselhamento de um anjo que o próprio Pai dele enviou para ele. Né? Sensacional.
E aí, Fabi, qual é a tua impressão aí da Tirinha? O que ela falou pra você particularmente? Pastor, a gente vê Jesus aqui com os amigos, né? Como eles explicaram muito bem. Mas o que me calou assim no meu coração em relação a isso, que Jesus estava muito triste porque ele estava sentindo a separação do Pai por causa do pecado já, né? Porque ele ia pagar ali na cruz os nossos pecados, então ele já estava sentindo essa separação. E era isso que estava entristecendo ele. E hoje, para você ver como Jesus preparou todo o caminho pra gente, até pro próprio sofrimento. Hoje, a gente pode ter todas as dúvidas, se sentir sozinho, tá em todo sofrimento, mas a gente pode ter a certeza que Jesus sempre está conosco. Ao contrário de Jesus que sentiu a separação do Pai, a gente não. Basta a gente orar que Jesus está aqui, ó, presente conosco para passar em qualquer situação. Essa que foi que eu trouxe para mim. Muito legal, né? Lembrei do parto aqui na Aline, né? Na época o Fabricinho ia nascer e tal. E aí a mãe dela era pra entrar na sala, né? Aí na hora a sogrinha pipocou. Aí assim, falei, super, então, a mamãe não vai entrar. Você vai entrar comigo, né? Aí eu, né? Claro! Eu pergunto essa daí, só ia entrar porque ela ia entrar. Mas, cara, foi muito legal. Eu entrei na sala lá e o médico falou, você já, sei lá, já viu uma cirurgia, um parto? Não. Então, senta aí e não me dá trabalho, viu? Basicamente porque é isso. É louco, né? Não é desmaia, uma cena favor. muito louca, né? E eu tava ali com ela, com ele o tempo todo, olhava pra ele, tirando e cortando e olhando pra ela, era aquela... Aí eu me recordo demais, né? Ela quando nasceu, ele vai olhar pra ele, né? Acompanha ele todo, deixando a enfermaria. Voltei pra estar com ela. E toda vez que a gente conversa sobre isso, né? Ela agradece. Como é bom estar perto de alguém quando a gente está passando por um momento muito difícil, né? E o que mais me chamou a atenção é que Jesus, a humanidade de Jesus, ela é muito exposta aqui, né? Sim. Ela é muito visível aqui, né? É Deus, cara. Ele poderia... Né? Tantas coisas ele já não fez, coisas assim, absurdas, né? Porque dormiu no meio da tempestade. Andou sobre o mar. Andou sobre o mar. Né? Demônio se manifestava, ele... Cala a boca aí, entendeu? Pelo amor de Deus. Mas nessa hora não. Até a oração de Jesus, porque a Bíblia registra os momentos de Jesus orando e tal, né? Eu disse, até fico assim, cara, me ensina a orar, sei o quê. Mas é desse tipo, nos ensina a orar. Essa oração, o tom é diferente, né? O rosto estava diferente, né? A postura estava diferente, né? O corpo estava sentindo, né? Tava tudo diferente. E é incrível, né? O quanto tudo isso, toda essa penumbra envolvendo Jesus e os discípulos bem diferentes, né? Bem diferente. Então, isso talvez revela muito bem, né? Infelizmente, o tipo de postura que às vezes a gente tem diante de uma angústia tão profunda dessa e a gente não conseguir perceber. Na de Jesus e às vezes também em pessoas que estão perto da gente, né? Então, me chamou muita atenção o fato de Jesus, ele como a gente também, sentir essa necessidade de não estar sozinho. E você tocou no ponto importante, né? O Pai também sabe disso, né? E ele fez com Jesus e com a gente também, de tudo, né? Pra gente não se sentir sozinho, né? Abandonado. É muito legal isso aqui, né? Bom, o Getsemane começa, que a lição começa falando, né, de um estranho silêncio, né? É um silêncio naquele momento único na história, né? Porque não era só um silêncio no sentido de ser um ambiente tranquilo. Jesus já tinha ido orar, era um lugar também, os jardins eram lugares preferidos de Jesus, né? Ele passava noites inteiras orando, né? Mas você percebe ali um silêncio diferente, né? O que esse silêncio representava nesse momento especial da história da vida de Jesus, Nath? Eu acho que eu tirei um pouco dessa lição de domingo um silêncio universal. Era uma tristeza tão profunda que os próprios anjos ficaram em silêncio, né, pastor? E assim, os discípulos, a atmosfera estava tão pesada quando eles chegaram no jardim que os próprios discípulos notaram esse silêncio de Jesus, né? E é que nem você falou, não é um silêncio só comunicativo, ele é um silêncio espiritual, é um silêncio que é pegado. E às vezes a gente está passando por uma tribulação tão pesada e um problema tão pesado que a gente não consegue expressar em palavras aquilo que a gente está sentindo, né? E às vezes a oração é um recurso que a gente tem para falar com Deus.
E nem sempre a gente consegue se mostrar tão vulnerável nessa oração, né? Às vezes a gente acaba sendo um pouco egoísta também. E neste momento específico, eu vejo essa humildade de Cristo, né? Ele se prostrou em terra e pediu ajuda do próprio Pai dele. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, sabe? E ele, na intensa humildade dele, ele falou, Senhor, me ajuda. Em outras palavras, mas me ajuda, Senhor. Eu não consigo. O Senhor tá vendo que eu estou sendo abandonado, eu estou tão triste, que nem os que estavam comigo, os que o Senhor me deu, estão me ajudando nesse momento. Então, por favor, me envia um auxílio, sabe? E eu não sei se vocês já passaram por uma situação tensa o suficiente, mas ultimamente, há um tempo atrás, quem me aconselhou numa situação de problema foi a sua própria esposa, a Aline, né? Inclusive, um beijo, Aline. Eu vinha passando por uma situação, gente, muito difícil, familiar mesmo, ali dentro da minha casa. E eu estava em profundo silêncio, eu não conseguia me comunicar e me expressar suficiente com Deus. Tipo assim, Senhor, eu estou triste, me ajuda. Eu não conseguia. E eu pedi, em um dia específico, eu fui na PS, e eu pedi pra Deus, Senhor, coloca uma pessoa no meu caminho para que eu possa expressar esse problema de maneira clara, porque eu não tô conseguindo mais suportar isso. Isso tá tão pesado que isso tá me afastando de Ti. E eu não quero me afastar de Ti. É um momento que eu precisava muito estar presente na igreja, estar fazendo projetos. E a Aline apareceu e ela falou assim, e aí, tá tudo bem? Daquele jeitinho dela, sabe? Tá tudo bem? E eu falei, não, hoje eu tô triste. Aí ela, como assim triste? Aí eu falei, Aline, não vou nem falar que eu vou chorar. E eu chorei. E ela falou, calma, vamos com calma, o que você tá passando? Eu falei, tá acontecendo assim, assado. E é aquilo que você falou, é um silêncio que às vezes ele é tão ensurdecedor que parece que o universo não escuta a gente. Por mais que a gente tente expressar aquilo, não é o suficiente, sabe? E na realidade, Deus nos ouve. Ele ouve a nossa alma, ele ouviu a tristeza de Jesus, sabe? Ele ouviu esse silêncio. Porque eu acredito que o silêncio é também uma resposta, né? Vindo de Deus também, mas também para com a gente. Quando a gente também fica em silêncio, Deus também nos entende. É igual um pai quando vê um filho muito quieto. Peraí, você tá fazendo o quê de errado, né? Alguma coisa tá fazendo de errado. Ou então alguma coisa tá acontecendo. E Deus entendeu isso, né? Quando Jesus também mostrou a sua tristeza para ele. Sensacional, né? Eu fico tentando imaginar os discípulos, né? Que viram Jesus, né? Sempre com uma palavra para dar, uma bênção para dar, um sorriso no rosto, tranquilo, sereno, inabalável, nada tirava a paz dele. Eu fico tentando imaginar, né? Como foi estranho para eles verem Jesus quietão, né? Mas às vezes eu acho que falta da nossa parte, né? A gente, assim, falando dos discípulos, mas trazendo um pouco para a experiência pessoal nossa mesmo. Às vezes falta muito da nossa parte de empatia pelo próximo. Porque eu gosto de pensar que às vezes nós somos resposta das orações de alguma pessoa. Isso. Então, poxa, os discípulos, eles tiveram uma oportunidade única de ajudar Jesus. Gente, Jesus não precisa de nada. Ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de nada. Mas no momento que ele mais precisava de alguém, eles tiveram o privilégio de ajudar Jesus. E mesmo assim, não fizeram. Da mesma forma como na nossa vida, muitas vezes existem pessoas, inclusive até mesmo na nossa igreja, talvez esteja aí, na sua igreja hoje, alguém precisando de ajuda. E às vezes a gente é tão apático com a situação do próximo que a gente fala assim, é complicado, né? Mas vamos orar. E some da vida da pessoa. Não. A companhia, a união, a comunhão que Cristo deseja que a sua igreja tenha era justamente para que a gente pudesse se ajudar nesses momentos mais pesados e difíceis. Às vezes é difícil de se abrir, mas quando você tem a comunhão com o próximo, como vocês bem disseram, pô, ele tá quieto demais, ele tá meio respondão, ele não é assim, tá atrasado um pouco na igreja, o cara sempre chega cedo, tá sempre aqui abrindo a igreja, agora tá vindo depois das coisas, tá acontecendo alguma coisa. Ele espera que alguém perceba, ele espera que alguém vá lá e converse. Da mesma forma como aconteceu com você. E Jesus, ele orava ao Pai, né? Que o cálice estava pesado, o cálice estava amargo ali naquele sentido. E mesmo assim, ele, cara, preciso de ajuda. Ele não estava sozinho, o universo estava com ele, mas não podia fazer nada. Imagina os anjos querendo pular lá de baixo. Não, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, pelo amor de Deus. Por favor, deixa eu ir lá ajudar ele. E não pode. Pai liberou um, né? Vai um. Vai só um. Já pensou? E tinha uma renca lá, uma fila gigante. E tinha uma razão para isso, né? Porque a Bíblia diz que ele teria que passar por aquilo sozinho. Né? Ele tinha que passar pelo lagar, ele tinha que passar pelo vale da sombra da morte. Ele que tinha que sofrer nosso... aliás, só ele... porque Deus mandou nenhum anjo. Porque nenhum anjo poderia fazer o que ele fez. Nenhum anjo poderia assumir o peso da culpa do nosso pecado. Nenhum. Máximo ali
uma companhia. No máximo ali, olha, eu tô aqui. Pra Jesus já seria muito confortante. Eu disse, tá aqui orando com você, tá? Já seria demais. Como é pra gente, imagina pra ele. Então, na realidade a Bíblia diz que estava ali se cumprindo, né? Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas, né? Ele teria que assumir o peso esmagador, não só dos pecados, né? Dos que já viveram, mas de toda a humanidade, né? Todo o peso da culpa. Às vezes a gente faz uma coisa de errada, perde a noite, perde o sono, briga com alguém, com a esposa, com o filho, com alguém no trabalho, com um estranho, se sentindo mal, né? Tira o seu sono. Agora imagine você receber todo o peso da angústia que o pecado pode causar em um ser humano. É muita coisa, cara. Não é à toa que ele foi literalmente espremido a tal ponto dele suar sangue. A angústia foi tão grande, né? Que os seus vasos se dilataram e saiu sangue. Foi muita dor, foi muita pressão. A tensão, né? Muita tensão, né? E a lição diz que ali ele estava, na verdade, tomando um cálice, né? Amargo pelos nossos pecados, né? E o que esse cálice representava, Fabi, para Jesus naquele momento? Então, né, vocês falaram muito bem, né, sobre essa questão de que Jesus precisava do apoio humano, que ele se sentiu ali, né, abandonado ali pelos amigos, pelos companheiros dele. E ali, no versículo 38, ele fala, né, fala para Deus, né, fala para eles, a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, fiquem aqui comigo, né. E ele estava falando disso exatamente da separação, né. Porque ele estava sentindo a separação que o pecado dá entre o homem e Deus. Porque até então, ele não tinha se sentido distante do Pai. Ele sempre, né, esteve junto com o Pai, desde mesmo antes do mundo ser fundado. E aqui, neste momento, ele começou a sentir exatamente o que o pecado fazia em relação a nós e a Deus. E aí, na Bíblia, veio falando sobre esse cálice, né? Cálice da ira, fala lá em Apocalipse. Em outro lugar, também em outras versões, fala a cálice do seu furor, né? Que é o furor de Deus, que é o peso do juízo, né? Sobre o peso o pecado, né? Sobre o pecado. E como o senhor falou muito bem, pastor, não tinha ninguém para fazer esse papel, senão o próprio Deus, porque só Deus poderia suportar esse peso. Ninguém, nem um humano, nem um anjo, ninguém poderia suportar o peso do pecado, a não ser o próprio Deus. Isso aqui ficou bem claro neste momento. E isso que causou tanto sofrimento em relação a Jesus. E mesmo assim, eu acho bonito, né? Porque quando continua ali, ele dá um conselho, né? Quando vê eles dormindo, ele fala, vigie. Mesmo sofrendo dessa forma, ele ainda tira ali nos versículos 41, falando para eles, vigiem e ora, porque tá chegando a hora. Para eles se prepararem também porque aquilo estava acontecendo. Porque ele estava preocupado se eles suportariam também, né? O que viriam a acontecer. E aí eu grifei aqui um textinho, vai, aqui na lição, que eu achei que fala exatamente sobre isso. A fraqueza dos discípulos despertou a compaixão de Jesus. Temia que eles não fossem capazes de resistir à prova que enfrentaria a sua entrega à morte. Eles não o reprovou quando ele disse vigia e ora, para que não caia em tentação. Ele mostrou, muito pelo contrário, uma empatia pela fraqueza deles. Né? Eu achei isso aqui muito bonito, porque ele estava preocupado, que ele sabia o que ia acontecer, né? Que eles abandonariam e sumiriam, mas ele estava preocupado com a continuação, porque eles precisavam ter esse momento também de oração, né? E essa questão do cálice amargo, para mim, foi uma coisa muito profunda também, porque só de pensar, né, que eu me colocando hoje como Fabiana, se eu também sinto essa tristeza quando eu faço coisas que me afastam de Deus, quando eu peco, né? Se eu também percebo isso, e isso me traz essa tristeza, né? É uma coisa que a gente tem que parar para refletir também, porque toda vez que nós pecamos, nós afastamos um pouquinho de Deus, e isso tem que trazer tristeza para nossa vida. A lição termina com uma pergunta aqui, né? Bem reflexiva, que a gente tentar responder Sim. aqui a gente, né? Como também adormecemos quando Jesus precisa que estejamos atentos? Na prática, como é que tem sido isso na vida de vocês? Vocês têm vivenciado algo parecido com isso aqui? Eu acho que esse adormecer aqui dessa pergunta, ele se torna simbólico ao ponto da gente esquecer que é cristão em alguns pontos. Em que sentido? Às vezes nós estamos em rodas de amigos, ou até mesmo em rodas de familiares, né, que não estão ali no meio religioso,
E às vezes nós adormecemos o nosso cristianismo, a nossa vida cristã, para estar em comunhão, ou estar em convivência, ou até mesmo em harmonia com o ambiente que nós estamos. E cara, Jesus Cristo, ele não deseja isso para nós, ele nunca quis isso para nós, né? Ele não quer isso de nós. Então eu vejo esse adormecer na prática, é esse sentido. Cara, você tá na escola, tá todo mundo cantando uma música que tem uma letra imprópria, e aquela rodinha tá todo mundo cantando, você conhece porque você mora num mundo que tá todo mundo tocando ali, e você começa a cantar junto. E aí todo mundo sabe que você é cristão. E aí você só esquece. Ou até mesmo você tá no trabalho, chega ali numa sexta-feira, o pessoal te convida para ir para algum lugar e você só aceita porque é rapidinho, 10 minutinhos, 30 minutos você esquece que você é cristão. Mas todo mundo ali te conhece. Todo mundo ali sabe. Então você apaga o seu cristianismo para viver em conformidade com a situação atual que você está vivendo. E eu posso colocar ainda mais, você está num relacionamento, principalmente jovem, que estão em relacionamentos que são de conflito de identidade, vou colocar identidade religiosa, às vezes vocês, uma menina namorando com alguém que não é da igreja, ou vice-versa, vocês vão chegar em um momento que alguma coisa vai precisar tomar uma ação, uma atitude de vocês. Acredito que todos já entenderam o que eu estou querendo dizer aqui. Sim. E neste momento, você precisa mostrar a Cristo e não adormecer. Porque é neste momento que Cristo tem que brilhar. É neste momento que Cristo mais precisa de você. Porque você tem que ser um testemunho vivo. E que testemunho maravilhoso seria se os discípulos estivessem acordados. Eu gosto de pensar assim, pastor, que assim, as histórias da Bíblia, se elas tivessem uma situação diferente, talvez, tudo no mundo hoje a gente teria uma pregação diferente. Como, por exemplo, se Judas realmente se arrependesse. Imagina as pregações. Judas pecou, mas ele se arrependeu, então você pode se arrepender também. Agora imagine que os discípulos que ficaram acordados, os discípulos oraram com Jesus, então você tem que orar com seus irmãos e tal. Então as coisas seriam diferentes se elas tivessem acontecido de uma forma certa ou de uma maneira certa. A lição toca nesse assunto, né? Achei muito legal, viu, Lucas? Porque a gente percebe aqui um apelo de Jesus muito necessário e urgente, né? Para eles, para nós também. Quando ele volta, né, percebendo ali na realidade deles, né, reconhecendo, né, a fragilidade deles, né, que não conseguiam acompanhar ele em um momento simples de oração, era uma vigília e tal, enfim. Ele disse assim, olha, vocês têm que estar em vigilância, cara. Então você tocou num ponto importante, né? O jovem cristão, ele tem que estar o tempo todo vigiando. O inimigo é muito sutil, né? E tudo que ele puder fazer para neutralizar, para impedir a gente de estar conectado com Deus, ele vai fazer. No meu caso, uma das tentações que eu mais enfrento, né? É a tentação de querer começar um dia sem Deus, ou começar rápido demais, sabe? Sim. E esse preparo, toda vez Deus fica me lembrando, cara, você quer acordar bem cedo e ter atenção comigo, você tem que dormir mais cedo. Você tem que se desconectar mais rápido, você tem que aproveitar para começar o dia comigo. Então, a gente é tentado, não, pô, já sei, a gente já leu, não sei o que, eu vou ler rapidinho aqui, não sei o que e tal, e é tudo papo furado. Não sustenta. Então, Deus está convidando a gente a viver um momento, uma vida de constante vigilância. Na prática, né, vigiar e orar é ter consciência de que o leve momento que você se desconecta do céu, ou um dia que você se desconecta do céu, ou quando você perde a noção de que você está vivendo em um grande conflito entre bem e o mal, você pode virar uma presa fácil. Então o que Jesus está falando é o seguinte, olha, vocês têm que ter noção constante de que sem estar conectado a mim, vocês não vão suportar. Então, fica ligado, porque o que eu vou enfrentar agora aqui não está escrito, e realmente era uma situação bem desafiadora, né? Entanto que quando a evidência, né, de que eles não estavam em oração, eles não tinham, talvez, como nós também, noção, né, do conflito em que eles estavam envolvidos, é que quando Jesus ele volta, olha, quando Jesus é preso, né, a maioria deles nem está ali, cara. Tá tão dispersos, tão distantes, né, que eles nem estavam ali acompanhando nada. E quando Jesus, embora tenha dito tudo em detalhes, vão me prender, vão me bater, vão me cuspir, não sei o que, mas não é para vocês se revidarem. Qual foi a reação de Pedro? Eu queria ouvir aqui um pouco aqui do Lucas, né? Porque Jesus ele dá uma ordem para Pedro, né? Sim. E essa ordem representa muitas coisas pra gente, né? Sim. Pastor, vou ser bem sincero.
não julgo Pedro, porque talvez eu faria a mesma coisa nesse sentido, tá? A gente vê o contexto, vamos imaginar aqui, tentar simular na nossa mente a situação. Você tem o seu mestre, que você sabe que é o Salvador, mesmo eles tendo em mente ali que eles achavam que era um Salvador terreno ali e tal, e ele está passando por um perigo, eles estão prendendo a pessoa que você ama, estão prendendo o seu líder, e você tem uma arma na mão. E aí, neste momento, Pedro, então, num ato heróico na mente dele, um ato assim, avassalador, defenderei o meu Senhor. E tome-lhe na orelha do rapaz. Daí ele botou no pescoço, viu? Errou. Tava de noite, né? Não vamos julgar o cara, né? Tava de noite. Ou o cara se desviou, viu? Tava de noite, então. E neste momento, Jesus olha pra Pedro e ele não olha com um olhar tipo, você fez bem, é isso aí. Ele falou assim, não, foi um olhar de reprovação. Ele falou assim, Pedro, guarde a espada. Eu fico muito com a Nesse tipo de acordar que eu tô falando, né? Não é, guarde a espada. E aí eu fico muito com a frase do filme lá do Mel Gibson, lá do Paixão de Cristo, né? Que fica ecoando, aquele que viverá pela espada, morrerá pela espada. Sim. Ele se ajoelha, pega a orelha e começa aquela música assim do Oriente Médio. É lindo, né? Lindo e cura aquele até nessa hora, né, cara? Isso. E aí a gente percebe aqui nesse momento, assim, o que eu tiro pra gente dessa lição? Pedro, ele foi instruído, né, a levar uma arma pra lá, né? E assim, Jesus, ele estava passando por um perigo onde ele estava sendo acusado por coisas que não fez. Ele se demonstrou como Cristo, então ele fala lá quem é o Messias, né? Eu sou o Messias. Em algumas traduções ali, acho que do hebraico, ele traz a tradução do eu sou, reafirmando que ele de fato ele é Deus. A mesma expressão usada por Deus quando se apresentou a Moisés, né? Então ele já se apresenta que é Deus ali, sendo filho de Deus, sendo totalmente contraditório àquilo que os fariseus e todas as pessoas que iam contra Jesus pensavam sobre ele, né? Então, neste momento aqui, Jesus, ele se apresenta como Deus, ele fala, eu sou Cristo, eu sou Jesus, eu estou aqui. Então, neste momento, a gente percebe que existem eu consigo observar assim, as hostes angelicais prontas, preparadas apenas por uma palavra, por um por um pode vir de Jesus, para livrar ele das mãos dos inimigos e dos demônios que estavam naquela terra. Eu tenho certeza que se ele estralasse o dedo, já tinha sido resolvido. O grande conflito teria terminado ali. Com certeza. Mas ele se coloca numa posição, e aí ele se coloca numa posição que demonstra qual que é o caráter cristão, qual que é o caráter de Cristo e qual que é o caráter que nós devemos ter no céu. Né? Então aqui a lição até traz que assim, permanecer pacífico mesmo em situações desse sentido só demonstra, né, claro sobre qual que é a natureza do reino de Deus. Isso é muito incrível para mim, porque eles podiam tomar ação assim como Pedro tomou, mas permanecer pacífico mediante a uma acusação, permanecer pacífico mediante a uma injustiça que, assim, sendo bem sincero, é difícil para o ser humano. Às vezes a gente tem a justiça já no nosso coração, querendo fazer justiça com as próprias mãos, mas a gente não entende que permanecer pacífico nessas situações, da mesma forma como Cristo quis passar para eles, é o caráter do Cristo, é o caráter do Evangelho, o reino de Deus, ele é assim. Então, eu não lembro qual que é o texto agora, talvez o pastor pode me ajudar, que fala o seguinte, que a vingança pertence a Deus. Acho que foi Davi que falou para Saul, não foi? Nesse sentido que Saul falou assim, eu vou te matar, pois, se você levantar a espada contra mim, eu não vou levantar a espada para você. Porque, quem vier me julgar, entre mim e ti é o Deus que está lá no céu. E a gente precisa entender isso. Porque só ele é justo, só né? Ele é justo. A nossa sempre vai ser parcial, imparcial, enfim. Eu fiquei pensando, você estava falando aí, né? O fato de Pedro usar a espada para resolver ou para defender Jesus, né, só evidenciava que ele estava dormindo mesmo, cara. Sim. Não ouviu nada. Querer resolver as coisas do seu próprio jeito, né, com a sua própria força, né, com a sua justiça, só evidencia que a gente está dormindo espiritualmente. Você vê alguém na igreja, tá todo mundo contra a gente, a igreja não sei o que, a guerra não entende, né, a liderança, às vezes é um conflito interminável de gerações na igreja, né, gente o tempo todo querendo fazer de tudo cabo de guerra, querendo resolver as coisas do seu próprio jeito, querendo impor a sua vontade, só evidencia que a gente está dormindo espiritualmente, cara.
Na realidade, quando Jesus ele manda Pedro guardar a espada, ele está falando uma coisa muito profunda. Cara, é o seguinte, olha, meu reino não é deste mundo, não. Jesus, ele não veio vencer ou lutar nesse conflito com armas humanas. Ele veio vencer e venceu pela entrega, diz a Bíblia, pelo amor, né? Pela mensagem que ele veio pregar. E o mais importante, né? Pelo exemplo, né? Jesus, ele veio para se entregar, para morrer em nosso lugar, para assumir os nossos pecados. E quando Jesus... É lindo isso aqui, né? Porque ele sabia que Pedro queria matar o cara. Não era... eu vou aqui... Afasta aqui! Não, ele queria matar ele. Ele foi na intenção... Né? Essa era a intenção, era matar ele. Ele mais fala que era matar. O cara se desviou, cortou a orelha. Então, Jesus sabe, né, da nossa natureza ruim. A nossa natureza, ela não é boa, cara. Ela quer resolver as coisas de outra forma. É pela força, é por quem manda mais, é por quem tem a ideia melhor, né? Porque quem tem mais influência, quem tem mais dinheiro, né? Todos esses valores que Jesus não tem nada a ver com a vida de Jesus, né? Ele pro céu não tem valor nenhum. E é tudo isso, deixa eu falar assim, ó, guarda isso aí, brother. Joga isso aí tudo no lixo, porque meu reino não tem nada a ver com isso aí, não. Então Jesus está dando um recado pra gente aqui, né? Não resolva as coisas do seu jeito, né? Não vai resolver. Primeiro porque se Jesus fosse seguir a orientação de Pedro, né? Ou seguir aquele momento de revolta ali, a gente estava frito. Então só a consciência de Jesus a respeito do que realmente estava acontecendo ali é que possibilitou a gente estar aqui hoje, né? Sim, o conflito teve um final, mas não foi assim. E o convite de Jesus acima de tudo, olha, coloque as pessoas acima da sua própria vontade, né? Depois de falar com Pedro, Jesus curou, né, o ferimento do Malco, né? Que depois, né, se converteu. Isso é impressionante, pois até em uma situação tão tensa, ele pensou nas pessoas e colocou os outros acima de si mesmo. É lindo, e né? Não adianta, só vai viver isso aqui. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu já vi. Momentos assim, desafiadores. Eu vi pessoas espirituais levantando. Eu vi gente já injustiçada. Não, o Senhor vai cuidar. E Deus cuida, cara. Cuida. E a mão do Senhor é pesada, cara. Deus é justo, cara. Ele é muito... Ele falou, claro, ninguém toca meus pequeninos, não, cara. Tocar nele vai tocar em mim. A gente já viu isso várias vezes. Já viu pessoas sendo injustiçadas, até mesmo com coisas seríssimas. Sabe, injustiça com morte de um parente. O Senhor é justo. É muito impressionante. Só faz isso quem está conectado com Jesus. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Porque fora disso aqui, a gente vai resolver tudo igual Pedro. E talvez eu esteja falando para alguém que está aqui, tentando aí... Até o Ministério tem muito isso, né? Tem. Eu conheço uma galera que desiste do Ministério Jovem porque às vezes se sente incompreendido, falta de apoio na igreja e não sei o que e tal. Brother, a luta não é com força, não. A luta é com oração, é joelhos dobrados, a gente consagrada e Deus vai usar você e usar a sua igreja a partir de você. O tema de hoje, Jesus entende muito bem o que é isso, tá? Ele conhece isso de verdade e está dando um recado de novo hoje. Vamos orar mais, vamos se consagrar mais, vamos entender o que está acontecendo, o conflito que nós estamos vivenciando. E lembre-se que nesse conflito já tem ganhador, já tem vencedor, tá? A noite mais sombria da sua missão, Cristo entrou em um jardim e enfrentou a batalha que nossos olhos e que a maioria deles não conseguiram ver, né? Intensa, né? Esmagadora. E ele sabia que estava para enfrentar, né? O sofrimento não vinha das feridas físicas, mas da plena consciência do que estava prestes a assumir. Jesus tinha consciência daquele conflito, tinha consciência do mal e o quanto aquilo trouxe solidão para ele, né? O pecado, ele traz sofrimento, né? Não só, às vezes não só na gente, né? Diretamente na gente, né? Mas o que está perto da gente. A angústia dele foi não só simbólica, né? Foi real. Então ele sabe o que é sentir solidão. E ele sabe se você também, como muitas vezes aí, no meio de tanta gente, tantas pessoas perto de você, e muitas vezes se sente sozinho. Jesus entende, acredite, ele entende muito bem você. A palavra-chave da semana é solidão. E eu queria pedir ajuda aqui de vocês, começando aí pela Nath. Qual é o teu texto, tua palavra para a rede semântica dessa semana? Bom, o meu texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Muito bom. Entrega, né?
Deus não tinha nenhum pecado, ele não tinha nenhum problema, ele não tinha nenhum defeito. E mesmo assim, Deus o tornou aquele sacrifício vivo, aquele sacrifício perfeito de que tomou os nossos pecados e nos tornou retificados pela graça dele, né? Muito da hora. Isso. Entrega, é isso aí, solidão. No meio da sua solidão, faça com Jesus também. Não só se entregue qualquer coisa que possa estar machucando o seu coração. E agora, Fabito, o texto da palavra. O meu texto é Hebreus 12, de 3 a 4, que fala assim, ó: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, não desfalecendo os vossos ânimos, ainda não resisteis até o sangue, combatendo contra o pecado. Aí a palavra que eu coloquei é suportar, né? Porque Jesus suportou tudo isso, né? E aqui ele fala, aguenta, suporta. Porque aquele, né, que entregou a si o próprio sangue, também suportou. Então, tenha ânimo nisso. Porque Jesus suportou, então também suporte. Então, essa é a minha palavra. Suportar, resistir. Beleza? Lucas, o texto da palavra. Meu texto está lá em Mateus 26:38, que diz: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Minha palavra é companhia, né? Juntando ali a tudo aquilo que a gente falou, a solidão que Cristo viveu, de estar se sentindo abandonado por causa que ele estava sendo desconectado do Pai por conta do pecado. O que ele mais esperava ali era uma companhia, da mesma forma como a gente já comentou e já falou aqui, né? Então, você como cristão, você como amigo, está do lado de alguém que está passando por uma dificuldade pesada, complicada, sabe? Só o fato de você fazer companhia para essa pessoa já é um alívio muito grande, né? Ter alguém para conversar, ter alguém para falar, era aquilo que Cristo ele estava necessitando naquele momento, né? A palavra companhia. Uma vez a minha filha perguntou para mim assim, ela estava triste, né? Porque a mãe de uma amiga tinha morrido. Aí ela falou, mãe, eu não sei o que falar. Eu falei, não fala nada, só fica lá do lado dela, dá um abraço, dá uma água, o que ela precisar. Se ela orar, ela vai conversar com você. Só fique lá. Né? E às vezes é só isso que a gente precisa. Alguém que fica do seu lado, em silêncio. É um tipo de acolhimento também. Muito legal. Bom, caminhando já para o final aqui, a palavra-chave da semana foi solidão, né? Eu coloquei aqui apoio. É muito importante que você entenda a importância de você apoiar alguém quando está passando por um momento de solidão. E fica aqui até o desafio também, né? Você que está passando por um momento assim também. Eu sei que às vezes não é fácil gritar, mas cola, peça ajuda. De ver aí no tempo da Copa do Mundo. Estourou assim, né, a exposição de um grande jogador do Brasil, da seleção do Brasil, que nem foi convocado, ele abrindo assim para o mundo a dor que ele estava sentindo, depressão profunda, perdeu o pai, ele falando, não entendia, estava no auge da carreira e uma depressão, uma tristeza que ele não sabia explicar, e ele agradecendo, né, a ferramenta, né, de ter acesso a um psicólogo, a importância de conversar com alguém. Não estamos aqui, como Jesus, né, você percebe que claramente também Jesus, ele não fica dizendo, estou triste para todo mundo. Tinha um grupo ali um pouco mais reservado e que ele abriu mesmo, cara. Eu tô profundamente triste, eu tô angustiado, minha alma ela tá profundamente triste. E repito, não é pra você ficar aí expondo a sua vida pra todo mundo, no sentido de ficar falando por falar. No caso desse jogador, ele fez porque ele achou importante, ele queria dar um recado: olha, busque ajuda. Busque ajuda, porque ninguém passa por nada sozinho. Nem Cristo quis passar, por que você vai passar também? Então, Deus vai colocar alguém também, talvez seja um profissional, alguém que precisa te ouvir. E fica aqui uma dica até pra mim, pra você também. Quem sabe ter uma escuta mais ativa. Às vezes tem alguém que quer só falar. Deixa falar, tá bom? E Jesus não foi diferente. Ele fez isso também, né? Ele vivenciou e colocou pra fora tudo que ele estava sentindo para o seu grupo mais íntimo. E a lição termina falando dessa realidade, né? Jesus, ele abre o jogo e ele confessa: estou profundamente triste. O que é que levou Jesus, Nath, a estar tão triste assim? Olha, pastor, eu acho que a angústia de Jesus era tanta, a pressão de receber toda a culpa de toda a humanidade, né? Daquilo que iria vir e daquilo que já tinha passado. Toda a culpa de todos os pecados ali. E algo que eu queria destacar aqui nessa lição de quinta-feira é que diz assim, que essas gotas já caíram no chão. Nossos pecados fizeram Cristo sangrar antes mesmo de alguém tocá-lo.
antes dos açoites, antes dos socos, antes dos cruz, cuspes, né? antes da cruz, ele já estava sofrendo. A tensão era tanta, a angústia era tanta, a tristeza era tanta, que ele sangrou. Eu imagino a pressão profunda daquilo. E assim, é uma angústia psicológica, uma angústia espiritual. E diz aqui, né, que o céu ficou em silêncio. Né? E Ellen White comenta que se os mortais pudessem ter visto o assombro das hostes angelicais quando em silenciosa dor observaram o Pai refletindo sobre seu amado filho, as pessoas teriam mais compreendido melhor o pecado, né? E o quão ofensivo aquilo era aos olhos de Deus. Então, eu acredito que essa angústia, essa tristeza profunda vinha de muito antes daquilo. Assim, acho que no céu, Deus, assim que ele assumiu essa missão de vir à Terra e assumir essa missão de morrer por nós e retificar os nossos pecados, ele já estava em profunda angústia já, entendeu? Então, acho que nessa cabeça de... Ele orou 3 vezes, né? Para que isso fosse passado dele. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. As tribulações, elas são difíceis, né, pastor? Os problemas, eles são difíceis. E às vezes a gente tá tão triste que a gente fala, nossa, eu queria tanto que o Lucas tomasse os meus problemas, às vezes, que é pra tentar, pra ver se talvez ele entenda um pouquinho da dor tamanha que eu tô sentindo. Então, acho que essa tristeza, ela vinha muito antes de tudo isso acontecer, sabe? Você tocou num ponto aqui, né, sobre questão de passar de mim o cálice, né? A Fabi explicou que cálice da ira, cálice da ira de Deus. Jesus, ele recebe, né, nele mesmo, no corpo dele, na vida dele, todas as consequências que o pecador que não se arrepender vai sentir. Então, quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, 23, ele não está falando de o salário do pecado é nascer, crescer aqui e morrer. Não é isso. Isso também é consequência do pecado, né? É uma consequência do pecado. Mas na verdade o que ele está falando é o seguinte, olha, o salário do pecado é morrer eternamente. O salário do pecado, traduzindo, é ser separado do Pai eternamente. Nunca mais ter na sua vida nenhum tipo de atributo de Deus. É você deixar de existir. E você deixar de sentir quem você é, o ser humano, uma pessoa amada por Deus, cuidado de Deus, né? Toda essa compreensão que alguém tem, que dá vontade de viver, de permanecer vivo, isso acaba, né? Perdeu o sentido da existência. E outra pior parte, né? Porque a vida, ele fala isso em outra lição, né? A vida eterna é esta. Morte eterna, separação de Deus. Vida eterna, se conectar a Deus. Morte eterna, não perder completamente o vínculo com Deus. Vida eterna, se conectou com Ele, mesmo que a eternidade, o mundo sem pecado não chegou, ela já começou. Sim. Porque é conhecer a Deus e persistir em conhecer, diz Isaías. E a Jesus Cristo a quem enviar. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem conhece Jesus tem vida. Separar-se de Deus aqui, momentaneamente já é ruim. Não sei se já passou por essa experiência terrível de se sentir longe de Deus, separado de Deus, como se sua oração não passasse nem do teto. É muito ruim. É muito ruim. Agora imagina você sentir isso em toda a sua intensidade. Então, aí a gente começa a entender um pouquinho do que era essa profunda tristeza de Jesus, a tal ponto, eu estou profundamente triste a tal ponto de morrer. Porque a tristeza que não dá para sentir, não dá para suportar. Eu prefiro a morte do que passar por isso aqui. Só que Jesus está falando assim, olha, o Senhor passa de mim, mas é o seguinte, olha, que não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Se tiver que passar isso aqui, é isso que eu acho lindo. Se tiver que passar por isso aqui, se tiver que morrer eternamente para eles viverem, então eu morro no lugar deles. É muito lindo, né? Porque sentir aquilo era tão doído para Jesus que ele não concebia a ideia de ver um filho seu passando por aquilo também. Então, entre ele e a gente, ele preferiu a gente. Aliás, ele preferiu ele mesmo. Pra gente não passar por isso, né? Sim. Porque vai ser realmente algo terrível. O amor de Deus é realmente extraordinário, né? É muito importante que você entenda, né? Que Jesus passou por tudo que ele passou para você não passar. E até tem uma parte desse salmo que eu acho lindo demais. É o Salmo 22, né? Que ele pergunta, né? Por quê? A lição vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, na realidade, Jesus, ele passa por tudo que passa para que hoje a gente tenha o privilégio de, Senhor, não tem mais nada entre a gente.
A gente vai falar um pouco mais pra frente da nossa temporada sobre isso. Mas Jesus, ele está enfrentando tudo isso para nos garantir a segurança, né, de que o peso e o preço do pecado já havia sido pago por ele. Solidão e angústia, a lição termina falando sobre isso. E é uma experiência muito profunda que Jesus vivenciou ali também, que também é comum para nós hoje, no sentido de que a gente vive num mundo também que promove muita solidão, angústia também. E pensar na angústia, na solidão de Jesus nos gera muito ânimo, né? Porque não só ele entende a gente, não só, você mencionou agora há pouco, né? Ele passou por tudo e suportou. E com ele a gente pode suportar também, enfrentar qualquer desafio. Diferente dele, a gente, né, Fabi, nunca vai estar sozinho, né? Vai estar sozinho. E é maravilhoso pensar nisso, né? E eu queria ouvir as considerações finais de vocês, nosso tempo também já foi. E começando aqui pela Fabi, que considerações e que recado você recebeu de Deus para você nessa lição e que você queria também compartilhar com quem está aí acompanhando. Pastor, a gente vive neste mundo com vários momentos de solidão e angústia, né? Ou porque nós tomamos a escolha de estar do lado de Jesus, ou por causa das mazelas mesmo. Nosso dia a dia tem aquelas situações que acaba passando por isso. E aí, eu trouxe aqui um versículo bíblico que é muito bonito. Ele fala assim, ó: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que as nossas feridas fossem saradas. Amém. Ou seja, Jesus sofreu um castigo para que a gente tenha paz. Ele foi ferido para que a gente fosse sarado, né? Então, tudo que Jesus passou não foi em vão. Então, que nós possamos viver essa paz que só Ele pode nos dar. E quando a gente passar por esses momentos, que são momentos difíceis mesmo, a gente confiar que vai passar. Né? Não importa o que está acontecendo aqui neste mundo, vai passar. Se não passar aqui, passa na vida eterna. Né? Que essa seja a nossa maior esperança. Amém. Sensacional. Lucas. Pastor, tem uma parte aqui também que fala... assim, ó, cortava o seu coração de Cristo, né, a ideia de que aqueles que ele tentava salvar, aqueles a quem tanto amava, se unissem aos planos de Satanás. A gente sabe que Cristo, ele é onisciente. Então ele estava vendo naquele momento que ele morreu por pessoas, fez de tudo pelas pessoas, e essas mesmas pessoas se entregam de braços abertos ou até mesmo de decisão própria aos planos de Satanás. Isso é realmente de cortar o coração. A minha filha só tem 1 ano, né? Mas eu já vivenciei momentos de ingratidão, assim, de uma forma que chega a ser revoltante para quem está presenciando aquilo ali. Eu não consigo imaginar o quão triste e quão profundo é esse rasgar o coração de Cristo, de Deus, em saber que eu entreguei tudo que eu tinha por você. E mesmo assim, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu mostrei, depois de tudo que eu te apresentei, você ainda escolhe estar com o meu inimigo. Eu trago dessa lição para mim, e eu levo para os jovens também que estão assistindo a gente, na verdade todo mundo, que o momento do Getsemane, ele tem muitas lições. Você tem ali uma conversão, você tem ali um exemplo, você tem ali uma apresentação de Cristo, e você ainda também tem ali uma correção, que é em cima de Pedro, né? Então, ele não estava lá só orando e se entregando, muita coisa aconteceu ali. Então, a crucificação, todo o caminho, a caminhada de Jesus nos trazem lições a cada passo e a cada momento. E se a gente entender um pouquinho que seja a cada dia, eu tenho certeza que a gente não vai ser mais um que vai dar um desgosto profundo ao coração de um pai amoroso. Ao contrário, né? A gente tem muita alegria para Jesus, né? Amém. E aí, Nath, tuas considerações finais? Eu pego um pouco de cada um dos dois, né? Mas eu queria puxar o que o Lucas falou no início dessa lição, que é sobre ter um pouco mais de empatia sobre o próximo, né? E assim, tem uma parte aqui na lição de sexta que fala que se os discípulos apenas soubessem, compreendessem, valorizassem o que Deus tinha feito, ele seria fortalecido. E que a gente possa ter um pouco mais de empatia sobre aqueles que estão sofrendo também, né? E também sobre o nosso próprio sofrimento, que a gente possa procurar as forças em Cristo, nas nossas angústias, na nossa solidão, e que nem a Fabi falou, tudo isso vai passar. A gente precisa pensar que eternamente isso um dia vai passar, mas que isso começa aqui na Terra, como o Senhor falou também. A alegria de viver com Cristo começa aqui. Então que a gente possa se sustentar nele todos os dias. Maravilha, né? Você tocou num ponto importante, né? Se para Jesus era muito importante só saber disso, imagine como é para alguém também
quando ela se sente compreendida, quando ela percebe que não está sozinha, né? Que a gente seja também, como o Lucas falou, a resposta de oração para alguém que está perto da gente. E para mim o que mais impactou, assim, tanta solidão, tanta angústia, ficou assim um apelo pro meu coração, sabe? Fabrício, seja motivo de alegria pro céu. Amém. E eu fico tentando imaginar, né? Se para Jesus uma pequena demonstração de eu entendo, eu agradeço, já encheria o coração dele, já imaginou quando alguém decididamente se levanta, Senhor, eu entendi o que o Senhor fez, e o seu sacrifício não foi em vão por mim não, tá? E se for, todo mundo pode te negar, mas eu tô aqui. Eu fico imaginando quando um jovem é decidido ao lado de Jesus, sabe? Quando um jovem decide ser fiel, quando alguém decide se posicionar ao lado do céu, eu fico imaginando a alegria que o céu sente, né? Diz até a lição menciona que ele olhou para o futuro e viu tantos que iriam se decidir, tanta gente que ia dar vida pelo evangelho, iria dar vida por ele, cara, como ele viu também. Imagina a alegria, né, que aquilo, né, diz o Isaías, que ele olhou para o sacrifício dele e ficou satisfeito, cara. É tipo assim, valeu a pena tudo, né? Tudo que eu passei por eles. Que a gente seja esse motivo de alegria para Jesus também. Amém? Termina o coração aí, Nath. Tá bom, oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque estudamos mais uma lição da sua escola sabatina, Senhor. Pai, sabemos que o Senhor sofreu por angústia, solidão e uma profunda tristeza no Getsemane, Pai. Mas sabemos que tudo isso foi recompensado, Pai, na cruz, e seremos eternamente gratos contigo na eternidade, Senhor. Amém. Por favor, continua conosco, nos dá o teu santo entendimento durante essa semana também, que vai se iniciar uma nova lição. Fica conosco, com os nossos familiares, é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Nath, mais uma vez, tá? Valeu, Lucas, você é top demais, hein? Valeu, Fabi, você é demais, hein? E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Se a Paródia Bíblia está aqui com a gente, meditando tantos detalhes envolvendo esse momento tão profundo, de tanta angústia. A gente entende a angústia dele agora, a gente sabe que era por conta dos nossos pecados, o que ele estava passando, que morte ele ia enfrentar para você viver, para você desfrutar de uma vida de intimidade com ele. Sabendo de tudo isso, sabendo de toda a indiferença, talvez um convite para você e para mim: vamos orar mais, vamos vigiar mais, vamos ficar ligados, vamos aproveitar mais a companhia de Jesus, ser a resposta de oração para alguém que está clamando, para entender que não está sozinho neste mundo. Que Deus abençoe muito você, não esquece de compartilhar esse conteúdo e que você seja um motivo de muita alegria para o céu nessa semana. Nos encontramos em breve aí no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!